Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. E hoje com grandes novidades. Primeira novidade é para contar para vocês, aqueles que não puderam ir ou que não quiseram ir, vocês não sabem o que vocês perderam da nossa festa, do nosso jantar no Círculo Italiano na terça-feira, anteontem. Foi realmente espetacular. A banda Crocodilos deu um maior show, vocês possam imaginar. O jantar foi fantástico, não teve ninguém. Inclusive o Clodoaldo fez alguns depoimentos, pegou alguns depoimentos. No programa da semana que vem, nós vamos passar alguns depoimentos de alguma coisa da festa para vocês aquilatarem o espetáculo que foi essa festa. Estava muito bonito, tá certo? Então, em primeiro lugar, parabéns ao meu filho Lissandro, que organizou toda a festa, parabéns ao Fábio, que também fez muita coisa pela festa, e parabéns a todos vocês que compareceram, ao Clodoaldo, que está aqui atrás da câmera nesse momento, a minha mulher, a Ângela Rosa, a todos vocês que participaram, a Daniela, todo mundo que participou, o pessoal lá de Campinas, que agora mudou de nome, agora não é mais a LOC, é Tempo Para, né? Agora mudou por causa da numerologia cabalística, a empresa agora chama-se Tempo para alguma coisa, evidentemente, né? Que o Renato esteve lá com a esposa, esteve com o Fábio. Foi realmente uma festa espetacular. Terminou 1h da manhã, o pessoal não queria ir embora, foi muito legal. Muito bem, então eu vou falar daqui a pouco sobre o meu livro Segredos da História do Brasil, tudo aquilo que você queria saber e ninguém lhe contou. Mas antes, só dar um aviso para você, que a semana passada uma cliente minha esteve aqui e ela me fez uma indagação muito interessante, que é muito pertinente para o que eu quero conversar com vocês. Ela é funcionária de uma empresa cujo dono é judeu. E ela virou para mim e disse: professor, por quê que todos os judeus que eu conheço são milionários? Eu falei para ela: preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que agir como eles. Não precisa ser judeu para fazer as coisas. Qualquer pessoa pode fazer. Eu não sou judeu. Eu sou tremendamente bem-sucedido financeiramente, em todos os sentidos. Eu sou bem-sucedido em todos os sentidos. E o que o judeu faz todos os meses, entra ano e sai ano, desde que se conhece, por gente? Ritual da lua nova. Sabia disso? O ritual da lua nova está na Bíblia, em Números 28:14. Livro da Bíblia, Números, capítulo 28, versículo 14. Está lá, ritual da lua nova. Que tinha uma série de matanças, etc. Hoje a gente não mata mais nada. Os judeus também não matam mais nada. Isso aqui é tirado deles. Eu absorvi isso lá quando eu estive em Israel. E eu faço esse ritual todos os meses. Ah, mas tem que fazer todo mês? Não precisa fazer nunca. Aí depois não reclame do diabo da vida. Não faça nunca, cara. Porque se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que agir como as pessoas bem-sucedidas. Na terça-feira, lá no jantar, eu estava dizendo exatamente isso. Numa cidade, qualquer cidade do mundo, por mais miserável que ela seja, tem gente rica. Você sabia disso? E numa outra cidade, riquíssima, por mais rica que ela seja, tem gente miserável. Gente rica e gente miserável convivendo juntos, na mesma cidade. Por quê? Às vezes tem pessoas fazendo a mesma coisa. Uma enriquece e a outra fica na miséria. Por quê? Porque aquela pessoa
que está ganhando dinheiro, que enriqueceu, está fazendo as coisas de uma maneira diferente. Que é o que eu estou ensinando aqui, uma maneira diferente. E qual é a maneira diferente? Você fazer o ritual da lua nova. E aí você pode perguntar, pô, isso funciona? Porra, se você não experimentar, não vai funcionar nunca, cara. E esse aqui é o grande problema. É a mesma coisa que você está comendo, o cara diz, rapaz, o que é isso aqui? Isso é tal coisa. Ah, né? Não. Você já experimentou? Ah, nem vou experimentar. Porra, se você nem vai experimentar, como é que você sabe que não presta? Você já bebeu isso? Não. Não, pô, você já experimentou? Não, então como é que você está dizendo que isso não, você não gosta disso, não gosta daquilo? É inacreditável. Mesma coisa com livros. Você já leu esse livro? De quem é? Por quê? Tem que perguntar de quem é. Por quê? Jorge Amado tem livros extraordinários e tem livros que são uma porcaria total, nem para lixo não serve. Paulo Coelho a mesma coisa, e todos eles a mesma coisa. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas você tem que ler primeiro o livro para depois dizer se gostou ou não gostou, se presta ou não presta. Como é que você vai avaliar uma coisa se você não sabe? Eu faço o ritual da lua nova todos os meses, são 12 por ano. E o próximo lua nova vai entrar exatamente, se você abrir o site, está passando agora aqui na tela, www.academiabnc.com.br/rituais. Vai abrir aqui assim, ó, rituais, ritual da lua nova, para ritual de limpeza da lua nova para escritórios, empresas e residências. Aí você tem todo o processo do que é que faz o ritual, todo o processo, e no fim, você tem a entrada da lua nova todos os meses do ano. Mas as pessoas aqui no Brasil estão acostumadas a fazer rituais no início do ano só. E o resto do ano? Não conta, não, é? Quer dizer, só no início do ano que você vai na praia pular 7 ondinhas. Você toma um banho de sal grosso para isso, você toma aqui. Peraí, rapaz, por que só no início do ano? E os outros 11 meses? Não conta, não? Você não vive? Tá aqui, o próximo ritual é dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Hoje é dia... Estamos em fevereiro. Hoje é dia 7, hoje é dia 8, né? Hoje é dia 8. 8 de fevereiro. Então, dia 15 é a semana que vem. Na quinta-feira da semana que vem. Dá tempo tranquilamente de você comprar o ritual. Dá tempo dos Correios enviarem para você. Sem problema nenhum. Ou você vir buscar aqui na academia. Na rua Maquerobi 181, que está no mesmo lugar que sempre teve há 16 anos. Há 16 anos que a gente está aqui. Mesmo lugar, aqui perto da Praça da Árvore. Então você pode ir buscar todo o material. Uma pessoa até me perguntou se tinha que trocar os cristais. Não precisa, gente. Porque aqui você vai precisar de uma vela de sal, uma vela desmancha tudo, uma vela da prosperidade, um perfume energético de pedras de turmalina negra, um incenso flor de laranjeira, um desodorizador de ambientes e pedras de cristal para colocar no canto da casa. Essas pedras são eternas, não precisa trocar todos os meses. A única coisa que você vai ter que fazer é trocar a vela, porque a vela vai desaparecer, é claro. Né? O desodorizador vai acabar. Mas as pedras não. Os banhos, você precisa comprar os banhos todos os meses. E depois você tem a semente de São Cipriano, que eu a uso. Só um instantinho aqui, ó. Que eu a uso, tá aqui, ó. Há anos que eu uso isso aqui no bolso. Anos. Eu sou o único importador da semente de São Cipriano. Tem várias pessoas que vendem isso aqui. Eu que importo da África. Isso aqui é contra a inveja. Chama semente de São Cipriano, tem até uma história disso aqui. E você tem também a medalha da prosperidade, que eu uso também aqui, ó. Você tem prateada e tem dourada. Eu gosto mais da prateada, sem problema nenhum. Mas isso é opcional. A semente de São Cipriano e a medalha da prosperidade está escrito aqui, opcional. Não precisa você comprar se não quiser. Se já comprou uma vez, não precisa comprar mais. Ok? Então é só um aviso que todos os meses depois
depois de fevereiro, a próxima lua nova, em março, vai ser no dia 17 de março. Então se programe, tudo é baratinho isso aqui. É muito barato. Seja você onde estiver no Brasil, a gente manda isso por Sedex para você, sem problema nenhum. Correto? Então, o aviso está dado sobre o ritual da lua nova. Agora eu quero falar uma coisa interessante sobre criatividade. Aqui em cima da minha mesa tem uma fotografia de um iate, uma fotografia de uma Ferrari, uma fotografia de uma casa na praia e uma fotografia de um avião. Isso chamou a atenção de uma pessoa que é o Márcio Leal. Márcio Leal é tremendamente criativo. O que o Márcio fez? Fez isto aqui. Você pode dar um take nisso aqui para mim, por favor? Olha aqui, ó. Olha aí. Olha o que o Márcio fez. Ele fez um displayzinho, que na realidade é um cubo, e colou as fotos daquilo que você deseja, porque o cérebro tem que ver o que você quer. Então aqui em cima, ele deixou dinheiro, maços de notas de R$100. Aqui ele deixou um helicóptero. Aqui a Torre Eiffel, que é Paris. Nesse outro ele colocou uma foto de uma Lamborghini. E na outra, do outro lado, ele colocou o único hotel do mundo 7 estrelas, que é lá em Dubai. Isso aqui ele fez como demonstração. Você pode colocar o que você quiser nisso aí. Tira uma foto, recorta e cola nesse display. Isso aqui fica girando o tempo todo. O seu cérebro vai captando isto aqui e vai transformando os seus desejos em realidade. Ele vai buscar na energia amorfa aquilo que você quer. Ele colocou dinheiro em cima, porque realmente é o que você vai localizar. Você precisa de dinheiro para você ir para Paris, para comprar uma Lamborghini, para comprar um helicóptero e para ir para o hotel de Dubai de 7 estrelas, você precisa de muito dinheiro. Mas tem pessoas que têm tudo isso, gente. Tem pessoas que têm tudo isso. Então, se você gostou, isto é muito barato, muito, muito barato. Vai passar o nome dele aqui e o telefone agora. O nome dele é Márcio Leal. O telefone dele é, daqui de São Paulo, 0 operadora 11 98284 1930. Então tá passando aí agora, 98284 1930. Márcio, você pode dizer que você viu aqui no nosso programa e você vai saber o valor, quantos você quer para dar de presente. Você que tem uma empresa, olha, você que tem uma empresa que tem 8, 10 funcionários, um presente lindíssimo para você dar para os seus funcionários, e é muito, eu não posso dizer o preço, que isso aqui não é meu, eu não estou ganhando nada com isso. Simplesmente eu estou fazendo a divulgação porque a criatividade do Márcio me surpreendeu. Era assim que eu gostaria que as pessoas tivessem criatividade. Perfeito? O recado está dado, eu volto já já com o nosso livro Segredos da História do Brasil. Bem, estamos de volta. E agora para falar efetivamente do livro, mas eu vou contar uma pequena história. Desde muito pequenininho, eu sempre adorei história. Sempre, sempre, sempre. Eu era apaixonado, eu tinha uma facilidade muito grande de decorar datas. Tinha uma facilidade de decorar datas, você não pode imaginar. E os professores daquela época adoravam isso. Que dia foi tal coisa, que dia tal coisa, que dia tal... Eu fazia associação, eu sempre fazia associação. Né? Por exemplo, dia da bandeira, dia 19 de novembro, que por acaso a minha primeira mulher também faz esse aniversário, faz até hoje, aniversário dia 19 de novembro, e também foi o dia que o Pelé fez o 1000º gol. Então eu tenho essas coisas. Então, que dia o Pelé fez o 1000º gol? Dia 19 de novembro, que é o dia da bandeira. E assim por diante eu tinha essas associações. Desde pequeno que eu adoro história.
Eu estudava no colégio Rui Barbosa, na Rua do Hipódromo, aqui em São Paulo. Tinha meus 13 anos, 12 para 13 anos, que hoje chamava, não sei como é que está lá, faz muitos anos que eu não passo ali, na Rua do Hipódromo. Virou o colégio Luciano Maia, que era o diretor da escola, que eu conheci pessoalmente. E nós tínhamos um professor de história chamado Albertino Dalva, com D apostrofado. Ele trocava algumas ideias e eu era um dos melhores alunos que ele tinha. E um dia ele me emprestou um livro e disse para mim: leia este livro. Você tem o final de semana para ler este livro e me dizer por que esse livro se chama O Diário Secreto. O livro chama-se, porque esse livro existe, chama-se Diário Secreto de Humberto de Campos. Bom, peguei o livro, fui para casa, sábado e domingo, li o livro inteirinho, fiz algumas anotações, não no livro, é claro que na época o livro não era meu. E na segunda-feira, que eu tinha aula com ele, na segunda-feira, o livro, entreguei o livro para ele e ele disse: o que é que você viu de diferente nesse livro? Pouca coisa, professor. A única coisa que me chamou muita atenção foi uma frase que está perdida no meio do livro. Que frase? A história do Brasil, para maior coerência, deveria ser escrita em papel higiênico. Ele fez assim mesmo. Parabéns. Era isso que eu queria que você descobrisse. Falei: cara, mas com todo respeito, mestre, é tão ruim assim? Pior. Isso já faz 58 anos. Eu fiz 71, eu tinha meus 13 anos, há 58 anos atrás. Humberto de Campos já tinha falecido há alguns anos e ele não sabia o que ia acontecer depois da morte dele, porque hoje está pior do que na época que ele vivia. A história do Brasil, para maior coerência, deveria ser escrita em papel higiênico. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais. Eu comecei a estudar história afinco. Estudei muito. Sempre com incentivo daquele professor. Eu tenho, numa parte desse livro que a gente vai falar agora, algo simplesmente espetacular, que foi verídico aquilo. Pesquisas que eu fiz sobre determinadas coisas que eu não conseguia achar. Não conseguia achar. Livros fantásticos que eu gastei fortunas para achar determinados livros de história que contasse a verdadeira história do Brasil. Todos esses livros, começando por Capistano de Abreu, Assis Sintra, Viriato Correia, Frei Vicente do Salvador, entre outros, que contaram a verdadeira história do Brasil, esses livros não existem mais. Simplesmente o nosso governo retirou-os de circulação, proibiu a sua comercialização, porque não interessa ao governo brasileiro. A história do Brasil deveria ser escrita em papel higiênico, porque ela é uma verdadeira merda. Toda, desde do início ao fim. E eu escrevi um livro, que na época foi uma tese de doutorado que eu fiz, chamado Reensinando a História do Brasil. Que eu tentei publicar o livro, mandei esse livro, as cópias para 11 editoras. Claro que foi rejeitado pelas 11 editoras, mas uma editora, a editora Vozes, aqui de São Paulo, mandou um historiador falar comigo, que eu morava na Bahia na época, para que eles disseram que publicariam um livro se eu retirasse o capítulo sobre Anchieta. Na época, Beato Anchieta, hoje é santo. Anchieta hoje é santo. São José de Anchieta. E eu disse que não retiraria uma única linha, quanto mais o capítulo inteiro. Aí ele disse: então não podemos publicar. Mas naquela época, eu recebi 2 telefonemas. Um bem lacônico e outro um pouquinho mais extensivo. 2 vozes masculinas, pessoas diferentes. Uma simplesmente disse para mim: se o livro for publicado, você morre.
E o outro disse, olha, se você publicar esse livro, primeiro vai morrer o Rodrigo, depois vai morrer o Júnior, depois vai morrer o Eticar, depois vai morrer a Nazaré e depois vai morrer você. O Rodrigo, o Júnior, o Eticar são meus 3 filhos baianos. Nazaré era minha mulher da época. E eu. Nós vamos matar vocês, todos, se o livro for publicado. Bom, o livro não foi publicado, evidentemente. Mas esse historiador da Vozes me deu uma ideia. Ele falou, por que você não faz um romance desse livro? E aquilo ficou na minha cabeça. Fazer o livro, em vez de ser um livro histórico, fazer um romance, que não tem valor histórico. A mesma coisa que Assis Brasil fez no livro Tiradentes. Mesma coisa. Se vocês não sabem, fique sabendo que Tiradentes não morreu na forca. Interessante. Existe um livro chamado Tiradentes, Assis Brasil. O que ele fez? Ele é um historiador fantástico, Assis Brasil. Ele simplesmente fez um romance. Só isso, mais nada. Clodoaldo, dá um take aqui, dá um breakzinho aqui, para eu pegar o livro para mostrar para as pessoas, por favor. Preciso me levantar e ir até a estante. Já eu volto. Eu estou aqui de volta para mostrar para vocês a capa do livro, né? Que aparece a figura de Tiradentes sem barba. Que Tiradentes nunca usou barba na vida. Nunca usou barba. Nunca usou barba. Então, aqui tem o livro de Tiradentes pela editora Imago. Assis Brasil. Tá? Aproxima aqui, se for possível, aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tiradentes. O poder oculto livrou da forca. Simplesmente extraordinário. Aqui atrás tem algumas declarações. Uma é de Pedro Calmon, um dos maiores historiadores do Brasil. Outro comentário é de Viriato Correia. E outro é de Fritz Teixeira de Sales. Eu tenho livros desses todos. Pedro Calmon diz assim, a maçonaria teve a maior parte das responsabilidades naqueles acontecimentos. Foi o sigilo maçônico a alma da Revolução de 1789. Viriato Correia diz assim, numa daquelas viagens à Bahia, Tiradentes se fez maçom e na atmosfera crepitante das lojas formou seu espírito de revolucionário liberal. E Fritz Teixeira de Sales disse, esse emissário misterioso que foi visto por várias pessoas revela a ligação da Inconfidência com a maçonaria e, portanto, a sua amplitude. Então fique você sabendo, minha amiga e meu amigo, que Tiradentes não morreu da forca. Foi salvo pela maçonaria. Agora, eu não vou contar o livro, porque o livro é simplesmente espetacular. Tiradentes, Assis Brasil. Adquira, porque é espetacular e verdadeiro o que está aqui dentro. Perfeito? Então, o que é que eu fiz? Baseado em tudo isso que eu li, são centenas de livros de história do Brasil, eu me especializei nisso. E eu sou um pouco criativo para escrever. Então, o que é que eu fiz? Eu separei em capítulos. E o capítulo número 1 é o descobrimento do Brasil. Se você perguntar a qualquer pessoa quem descobriu o Brasil, a pessoa vai dizer oficialmente que foi Pedro Álvares Cabral. Perfeito? Acontece que o nome desse elemento não era Pedro Álvares Cabral. Era Pero Alves Gouveia. Não tem nada a ver, nada. Nenhum dos 3 nomes é verdadeiro. Não existia nenhum português chamado Pedro. Pedro é um nome espanhol. Naquela época as pessoas se chamavam Pero. Pero Vaz de Caminha, que virou Pedro Vaz de Caminha. Então não era Pedro, era Pero. Pero Álvares Cabral. Mentira, era Pedro Álvares Cabral. Mentira, era Pedro Alves Gouveia, porque Cabral era o nome do pai. E só o primogênito tinha esse nome. Ele era almirante. Mentira, ele nunca navegou na vida dele. Ele não era coisíssima nenhuma navegante. Almirante coisíssima nenhuma. Então eu conto uma história para contar a verdadeira história. E o livro começa, o descobrimento do Brasil, começa mais ou menos assim. Afonso de Albuquerque, um dos maiores navegantes daquela época de Portugal, numa sua casa recebe Pedro Álvares Cabral, vamos lá, né? E pergunta para ele, Cabral, meu amigo, por acaso sabes o que as pessoas dirão
em 2018, quando perguntadas quem descobriu o Brasil? Senta-te. Não, respondeu Cabral já sentado, que fostes tu. E Cabral diz, eu? Nem Cabral não acreditava naquilo que iam dizer hoje, porque isto está sendo passado em 1515. E aí eu conto uma história para contar a verdadeira história do Brasil. Você nunca, nunca, nunca leu nada igual na sua vida. Com todo respeito aos outros escritores de história, você nunca leu nada igual na sua vida. Depois, capítulo 2 é a fundação da cidade de São Paulo, que as pessoas dizem que foi ali no pátio do colégio, no dia 25 de janeiro de 1554. Mentira! Você vai saber a verdade. E quem fundou São Paulo? Foi Nóbrega e Anchieta. Mentira! Mentira! Anchieta nunca fez nada, absolutamente nada por São Paulo. É tudo uma mentira. Você vai saber a verdade. Terceiro capítulo é sobre José de Anchieta, o apóstolo. Você sabia que ficou por mais de 250 anos esse problema de Anchieta ser transformado em beato e depois em santo, né? Porque não existe nenhum milagre comprovado de Anchieta, então ele não podia ser santo. Porque, inclusive, ele era carrasco. Ele ajudava a enforcar os hereges, principalmente os franceses. Está no livro, tem livros da história do Brasil que comprovam isso. Anchieta era carrasco. Ele era especialista em dar nós para forcas. Interessantíssimo. Tinha um monte de índias, um monte de filhos. Não sabia não? Vocês pensavam que ele era o quê? Um santo? Anchieta era jesuíta, como o atual nosso Papa, que é uma mentira total, os jesuítas. Se você não sabe o que é um jesuíta, entre no Google e procure o juramento de um jesuíta. Aí diz, não, mas isso aí não é verdade verdadeira. Então você vai aprender, você vai ler o que é que está acontecendo lá em cima no céu, na congregação dos santos, por causa da canonização de Anchieta. É muito interessante. Na minha opinião, é o melhor capítulo que eu tenho do livro, na minha opinião, que me deu mais gratificação, me deu mais tesão de fazer. O quarto é o Brasil colonizado pelos holandeses. Porque há muitos anos eu sempre ouvi dizer, porque o Brasil é assim porque foi colonizado pelos portugueses. Se fosse pelos holandeses, que tiveram lá no Recife, lá em Olinda. É mesmo? Mas será que você sabe realmente o que aconteceu? Será que você estudou realmente o que é que os holandeses fizeram no Brasil? O que é que os holandeses fizeram em Salvador, na Bahia? Você sabe o que é isso? Você leu sobre isso? A verdadeira história dos holandeses? Será que você sabe o que é que o Maurício de Nassau, grande Maurício, Conde Maurício de Nassau, o que é que aconteceu com ele para ele não vir para o Brasil? Você vai saber isso de uma forma muito inteligente. Depois, tem o julgamento de Joaquim Silvério dos Reis, aquele que traiu a Inconfidência Mineira. Mas será que ele traiu mesmo? Será que houve traição na Inconfidência Mineira? Será que o bode expiatório Tiradentes foi o único que foi executado? Você não tem ideia o que você vai ler, a verdade, os segredos por trás de tudo isso que eu conto, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira agradável, de leitura agradável, não aqueles livros de história maçantes. Você tem que decorar um monte de coisa, aqui você não precisa decorar nada. Depois vem o nosso herói,
depois de Joaquim Silveira dos Reis, vem o nosso herói, Tiradentes. Um capítulo só sobre esta figura, para você saber, na realidade, quem foi Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de O Tiradentes, que virou só Tiradentes. Você vai saber a verdade sobre esse elemento. O que aconteceu nos bastidores, o que aconteceu em tudo isso, como é que foi o processo de Tiradentes. Você vai saber tudo, 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 tudo. Você vai saber quem foi realmente que morreu. Quem morreu. Depois, no penúltimo capítulo, nós temos as aventuras, amores, juras e falsidades de um príncipe. O príncipe que eu me refiro chama-se Dom Pedro de Alcântara, mais conhecido como Dom Pedro I. Um canalha, um bandido, um assassino brutal, um incompetente, um monstro, um traidor de duas pátrias. Traiu Portugal para ser imperador do Brasil e depois traiu o Brasil para ser rei de Portugal. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Dom Pedro I matou o irmão Dom Miguel para ser rei de Portugal? Que depois, logo em seguida, renunciou em favor da irmã? Não? Então vocês vão saber a verdade. Vocês vão saber o que é que esse bandido fez aqui no Brasil. Como é que as tramas todas contadas por um elemento que vivia junto dele chamado Chalaça. Já ouviu falar no Chalaça? Pois então você vai saber quem era o Chalaça. Saber os amores de Dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. O que acontecia no Paço Municipal com a Dona Domitila de Castro. Você vai saber de tudo isso, mas de uma maneira agradável que você vai se surpreender. E por fim, o falso patriarca. José Bonifácio de Andrada e Silva, o falso patriarca, o patriarca da independência. Patriarca é o pai. Só que José Bonifácio não foi pai de nada. Ele era um aproveitador, um safado, um vigarista, um canalha, que para não ser preso, criou toda uma trama, que ele era maçom também. Você vai descobrir que não foi Dom Pedro que proclamou a independência do Brasil. Você sabia disso? Que no dia 7 de setembro de 1822, ele parou no Ipiranga, tem lá um quadro de Pedro Américo, ele com a espada levantada dizendo independência ou morte. Mentira! Isso nunca aconteceu. Pedro Américo nem vivia no Brasil, ele vivia nos Estados Unidos. Tem aquele quadro lindo, maravilhoso, gigantesco lá no Museu do Ipiranga, que agora está fechado. Agora não, há anos que está fechado, porque o governo paulista não tem dinheiro para mandar fazer uma reforma. Agora estão fazendo uma reforma. Bandidos. E o povo está aí, ó, a verdade se perdendo. Mas agora estão fazendo uma reforma, final de uma reforma, sei lá quando é que vai reabrir o Museu do Ipiranga, mas está lá aquele quadro lindo de Pedro Américo. Tem uma carrocinha com os boizinhos e tal, que nunca existiu. Na realidade, ele estava subindo a Serra de Santos, ele tinha comido uma buchada na casa da Dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, e estava com desarranjo nas tripas. Ou seja, ele estava de caganeira. E ele parou para se limpar, ou seja, para fazer as necessidades. O número 2, como alguns preferem. E aí aconteceu um monte de coisas. Ele não estava em cima de corcel branco, coisa nenhuma. Ele estava em cima de uma mula. E ele não se vestia com roupas de gala. Mentira! Tudo aquilo é uma mentira. Nunca existiu aquilo. Nunca existiu. Até lá a Casa do Grito. Mentira, aquilo nunca existiu. Ele tinha um riachozinho, que era o Riacho de Ipiranga, realmente. A única coisa verdadeira era o riacho. O resto daquilo nunca existiu. Mas você vai saber a verdade. Por documentos que existem, que o governo brasileiro proibiu que fossem divulgados. Porque a mentira neste país é o que impera. Por isso que Humberto de Campos disse: a história do Brasil, para maior coerência, deveria ser escrita em papel higiênico.
Quem proclamou a independência do Brasil foi Joaquim Gonçalves Ledo. Eu não sabia? Grão-mestre da maçonaria. Você vai saber até a data disso, que eu não vou dizer agora. Está lá, tudo. Um dos irmãos Ledo, que participava ativamente de todo o movimento, que Dom Pedro I, coisa nenhuma, que ele era um bandido, José Bonifácio, patriarca de coisíssima nenhuma. Você vai ler a verdade. E, no final, tem uma brechazinha para um próximo livro que eu estou preparando, o próximo livro. Não sei quando vai sair isso, porque esse aqui me deu muito trabalho. Realmente me deu muito trabalho e hoje minha vida está restrita. Evidentemente ela está muito restrita porque eu tenho muitas coisas para fazer, principalmente aqui na numerologia. Naquela época eu não nem falava, nem pensava em numerologia cabalística, quando eu comecei a escrever este livro, que era a minha tese de doutorado, que hoje é um romance, ninguém pode falar nada. As vozes são eu que coloquei, é tudo da minha cabeça. Eu escrevi histórias para contar a história do Brasil. E vou dizer para você, se você não gostar do livro, é só dizer que não gostou e o seu dinheiro será restituído. Simples assim. Esse livro ia ser vendido por R$53. Você pode entrar na nossa loja www.academiabnc.com.br. Quando você abrir, está lá. Segredos da História do Brasil. Perfeito? Você pode comprar de duas maneiras. Você pode comprar o livro, todo em PDF, não tem livro físico. Hoje não se usa mais isso. Estou acabando com isso tudo. Todo em PDF, depois, se você quiser, você imprime, sem problema nenhum. Todo em PDF. Você paga R$53, que pode ser pago em 10 vezes. Claro que isso vai ter um juro. Evidente que isso vai ter um juro. Mas o juro não sou eu. Simplesmente existe uma empresa por trás disso que cobra um juro, porque são 10 vezes. Ou, se você preferir, com mais R$45, ou seja, R$98, você vai receber de presente 3 aulas. Eu tenho um curso, chama-se A Prosperidade. Eu tenho 3 aulas, deixa eu abrir aqui para não me esquecer. Deixa eu abrir aqui para não me esquecer. Porque eu gosto de fazer as coisas e mostrar para vocês aqui. Aula número 1. Deixa eu anotar aqui. Você vai receber 3 aulas em vídeo, eu falando. O curso A Prosperidade são 30 aulas. Custava, o ano passado que nós lançamos o curso, R$1.800. Cada aula custava R$60, evidentemente. 6 vezes 3, 18. O curso custava R$1.800 à vista. Podia ser pago, inclusive, em 10 vezes, tem um juro em cima. Não é muito, mas tem. Então, cada aula custava R$60. Então, nessa bonificação que eu vou dar para você, presta atenção. Você tem 2 opções. Ou compra o livro por R$53 só e paga o juro, compra em 10 vezes, mas paga um juro. Ou, pagando R$98, você vai receber 3 aulas. A primeira aula, não que sejam as mais importantes, mas são aquelas que vão lhe ajudar momentaneamente, mais rapidamente. A primeira aula chama-se O Direito de Ser uma Pessoa Bem-Sucedida Financeiramente, que é a aula número 1 do curso A Prosperidade. O direito de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Certo? Depois você vai receber a aula número 5, que se chama
a gratidão. Se você não tiver gratidão pelo que tem, você nunca terá nada. A gratidão é uma das formas mais lindas e extraordinárias que existem na natureza para que nós adquiramos sucesso e prosperidade. Ser grato é algo extraordinário. Você vai aprender como isto funciona. E a terceira aula que você vai receber é a aula número 9, que diz simplesmente: tenha seu próprio negócio. Eu ensino como você vai ter o seu próprio negócio. O direito de você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, a gratidão e a aula número 9, que é tenha seu próprio negócio. Cada aula dessas custa R$60. Você vai pagar pelas 3 aulas R$45. Como a vantagem, os R$98 você pode pagar em 10 vezes sem nenhum juro. Então, você vai pegar 98, divide por 10, dá R$ 9,80 por mês, sem um centavo de juros. E aí, começou? Melhorou? Muito. Muito? 9,80 não pesa, né? Hein? Então, você tem duas opções. Ou paga R$53 e o juro, ou você, com mais 45, você recebe o livro em PDF, mais essas 3 aulas de bonificação, pelo valor menos de uma aula. A aula custa R$60 cada aula. Por R$45 a mais, você recebe as 3 aulas e com essa vantagem. Dos R$98, você divide em 10 vezes se quiser. E paga R$ 9,80 sem nenhum acréscimo. Perfeito? Esse é o meu presente para você nesse livro. É assim que eu gosto de fazer as coisas, não foi fácil. Por isso que eu demorei também um pouco, porque para ajustar tudo isso não foi muito fácil. Porque a gente tem que entrar na Hotmart, porque a Hotmart a gente trabalha com a Hotmart, então tem que ter todo um processo para que isso pudesse ser equacionado para você. Correto? Então, eu vou fazer um desafio. Você adquire o livro e faça os seus comentários, evidentemente. Eu tenho, inclusive, um vídeo aqui. Eu tenho um vídeo sobre o livro, que eu fiz há alguns meses atrás. Segredos da História do Brasil. Tem um monte de comentários lá. Mas você pode fazer um comentário também aqui agora, que agora estou lançando o livro oficialmente para que você compre dessa maneira, porque o livro lá não tinha essas opções para comprar na época que eu lancei, que eu falei do livro. Correto? Então, você tem todas essas opções e posso lhe garantir que se você gostar de verdade, da verdade, você vai se apaixonar pelo livro. Você vai ver o que é que realmente aconteceu até Sr. José Bonifácio de Andrada e Silva, até o advento da independência do Brasil. De lá para cá eu estou começando a escrever um livro que começa exatamente naquela época da independência do Brasil para cá. Que vocês não têm ideia da podridão que é este país. A podridão que é isto aqui. Que vai terminar, eu já sei até o fim como é que ele vai terminar. Exatamente no seu Michel Temer. Você imagina o que acontece, o que aconteceu no século XX, de desgraça neste país, de mentira, de assassinatos, que nunca foram esclarecidos. Nunca foram esclarecidos. Como também nunca foi esclarecido aquilo que o Jânio Quadros disse. Forças ocultas me obrigaram a renunciar. Onde a imprensa totalmente comprada dizia que o Jânio queria sair dos braços do povo. Mentira. Meu pai era amicíssimo do Jânio Quadros. Jânio Quadros cansou de jantar na minha casa. Cansou de jantar. Fazia-se reuniões na minha casa. Eu era menino. Cansou. Jânio Quadros criou aqui na cidade de São Paulo a Sociedade Amigos dos Bairros. Não sei se você sabe, meu pai era presidente da Sociedade Amigos dos Bairros da Vila Maria Alta. Eu morava na Vila Maria aqui em São Paulo, Vila Maria Alta. Meu pai era o presidente da Sociedade Amigos do Bairro da Vila Maria Alta. E o Jânio Quadros ia lá. Vocês não sabem o que a gente ouvia, o que eu ouvia, que eu já não era tão menino assim.
Eu ouvia tudo, não participava porque eu não podia, porque era criança, mas eu ouvia tudo. Eu sabia que aquilo era tudo mentira, que falavam dele. Ah, ele gostava de beber. Sim. O Lula também gosta de beber, qual é o problema? Uma vez um repórter perguntou para o Jânio Quadros, doutor Jânio, por que... Doutor, porque ele era doutor, viu? Ele era doutor. Doutor Jânio, por que o senhor bebe? E ele respondeu, porque líquido é. Se sólido fosse, como ia. Esse era o Jânio Quadros. Bebo porque líquido é. Se sólido fosse, como ia. Obrigado a renunciar. Entre outras coisas que eu não posso falar aqui agora. Do nosso ex-presidente, chamado Luiz Inácio. Vocês não têm ideia o que aconteceu com esse homem. Os bastidores de toda essa política e essa politicagem desgraçada que nós vivemos nesse país. Por isso que o Humberto de Campos está mais atual do que nunca, assim como uma música que diz assim, não é muito antiga essa música, eu creio que essa música seja do Dicró. Eu creio que ela é do Dicró. Música antiga, tem mais de 50 anos, mais uns 70, 60 anos. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, mas se gritar, pega ladrão, não fica um. Lembra dessa música? Isso sempre foi assim. A canalice do governo brasileiro sempre foi essa, da história do Brasil sempre foi essa. Ah, Getúlio Vargas suicidou-se. Mentira. Mentira. Isso não é porra nenhuma. Mentira. Tudo mentira. Ah, o doutor Enéas morreu de ataque cardíaco. Mentira. Ah, o Clodovil morreu. Sim, o Clodovil quem morreu? Sim, morreu. Como? Ah, teve um ataque. Mentira. Mentira. Tudo mentira. A história é toda mentirosa. Essa aqui é a grande verdade. Sempre, desde que o Brasil foi descoberto, isto aqui é uma mentira. Sempre os interesses governamentais por trás. E o povo, como dizia a ministra, o povo é só um detalhe. O povo que se dane. Agora, está escrito em algum lugar, e eu escrevi isso. Eu li nas entrelinhas, passei anos na Biblioteca Nacional, no meio daquela poeira, que tinha que usar máscara, e os ratos deste tamanho. Devassei aquela Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro durante anos, estudando tudo que eu podia, para saber a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa é a verdade, para você não morrer sendo enganado por esses bandidos que tudo fazem para enganar o povo brasileiro, que está pouco se lixando para a sua história. Mas eu não. Eu quero saber a verdade. Eu vou buscar a verdade. Essa é a verdade. É isso aí. Agora você já tem o livro à sua disposição a partir deste momento. Entre aí, está passando agora aí www.academiabnc.com.br e você tem o livro Segredos da História do Brasil. E quando você comprar, você tem duas opções. Ou compra somente o livro por R$ 53,00, ou compra o livro mais as 3 aulas, a aula número 1, número 5 e número 9 do curso A Prosperidade, paga somente R$ 98,00, sem nenhum acréscimo. Pode pagar em 10 vezes de R$ 9,80. É isso aí. Semana que vem tem mais. Se você gostou, mande para os amigos, se inscreva no nosso canal, tem um sininho. Quando você se inscrever, clique no sino que é para ativar a sua inscrição. Mande para os amigos se você gostou, leia o livro. Depois deixe um comentário, fale com os amigos. Vale a pena você pegar esse livro e lê-lo para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Leia em conjunto, faça como eu. Quando eu tinha meus filhos menores, a gente fazia uma rodinha e nós líamos, cada um lia um pedaço do livro. Então, cada um todo mundo pegava uma página aqui, lia uma página, o livro passava para outro filho, lia outra página e assim por diante. É assim que isso é gostoso. Participação de toda a família, saber a verdade. Eu estou para escrever alguma coisa sobre a poluição da cidade de São Paulo.
Só para você ter uma ideia, as mentiras que acontecem nesta cidade, neste país. Você sabe qual é o lugar mais poluído da cidade de São Paulo? Onde você não deveria ir nunca. É onde vai milhares de pessoas. Parque do Ibirapuera. Sabia disso? Sabia que tem menos poluição na Avenida Paulista do que no Parque do Ibirapuera? Talvez você não saiba disso, porque a imprensa não diz isso. Você ouve as televisões por aí, principalmente aquela desgraça. Você sabe de que eu estou falando? Que é a emissora oficial do governo, dizendo que você tem que passar protetor na pele, protetor solar. Por causa disso que existe câncer de pele, porque o protetor dá câncer de pele. Então tem que passar nas crianças, inclusive, mesmo que não tenha só isso, que é para ter bastante câncer de pele. Porque é isso que eles querem. A indústria farmacêutica é isso que ela quer, que tenha muita doença, que tenha muito câncer de pele. Continue tomando vacinas, isso. Tome muita vacina. E você com certeza vai morrer disso. Mas isso é um assunto para outro programa. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na próxima quinta-feira com outro assunto. Até lá!